Olha a gente aqui de novo, consultório do marketing. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos ver se agora a internet ajuda aqui a gente. Vamos ver se o pessoal entra aqui para dividir. Que hoje o bate-papo é tão bacana, já estava entrando bastante gente aí e a internet não deu uma colaborada. Mas já está todo mundo voltando aí. Olha lá, boa noite, Wanda. Boa noite, já entrando aqui com a gente. A Priscila. E aí, Pri? Beijo. Estamos só esperando. Eu acho que deu algum problema com a internet lá do nosso professor. Estamos só esperando, porque ele tinha entrado, tinha tentado dividir a tela com a gente. E aí, de repente, acho que deu uma travada lá pro lado dele. Vamos aguardar aqui. Eu tô vendo se ele já entrou. Vamos aguardar um minutinho. Deixa eu fazer um contato aqui com ele, ó. Fazer um contato por WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Olha a Guiomar aí de novo. Tudo bem, Guiomar? Já jantou? Já jantou, já? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o professor aqui, ó. Trocar com ele aqui. Já coloquei para ele aqui que eu entrei de novo. E aí, vamos ver se ele passa aqui com a gente. Vamos ver, olha lá. Acho que ele vai tentar vir aqui de novo para a gente compartilhar a tela. Ó, o Christian aí. Fala, Christian. Beleza, meu amigo? Sucesso suas lives lá, hein, cara? Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Vocês estão botando para quebrar aí na Baixada. Bem legal, meu. Eu fico feliz de ver que vocês engataram aí também, pegaram o gosto da live e vão que vão. Funciona, né, Christian? Dá para conversar com bastante gente. Vamos ver aqui, estamos só esperando o professor que deu alguma travadinha lá na internet. Ele colocou para mim aqui que ia entrar de novo. Vamos aguardar aqui, gente. Mais um minutinho. O professor deve estar resolvendo lá algum probleminha de internet. Deixa eu só perguntar para ele aqui, ó. Ô, grande Christian! Fico feliz, viu, por ter inspirado vocês aí. Tanta gente boa na Baixada, tanta gente legal para trabalhar, cara. Parabéns, viu? Todo mundo tá passando, você viu que a gente falou lá com o pessoal. Ó o RP Conecta aí, ó. RP Conecta você. Só gente boa. Peraí que não sei o que tá acontecendo com o professor. Só um minutinho. Passei aqui a informação para ele. Ele disse que não encontrou. Vamos ver se ele consegue puxar lá. Enquanto isso, gente, vamos aqui passando o tempo. Vocês seguram aí um pouquinho. Que daqui a pouco vai dar certo. Com fé em Deus, né? Tem que ter fé em Deus. Mais uma pessoa entrou aqui. Boa noite a todos. Enquanto isso, gente, eu vou tentar desativar, não. Só viu, deixa aí. Fazendo alguns testes. Opa, olha o professor aqui de novo. Vamos lá, professor Daniel Caraúna. Vamos lá, professor. Vamos com fé agora. A gente conseguir dividir essa tela. Vamos lá, que hoje o papo é muito bacana. Tenho certeza. Opa, olha o professor aí. Boa noite, professor. Agora sim, agora deu certo. Eita, tem que ter fé, né, professor? Não é isso? Muita fé. Gente, então vamos lá, já vamos começar o bate-papo aqui, conseguimos resolver os probleminhas técnicos. Pessoal, boa noite, vocês estão aqui no consultório do marketing e o professor Daniel Caraúna da Mota aceitou gentilmente. Professor, antes de mais nada, muito obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, bater um papo aqui com a gente, tá? Obrigado a você, Leonardo, pela sua gentileza. E para mim é uma satisfação muito grande poder servir a você e ao seu público também. Ah, legal, legal. Eu acho que nesse momento, né, professor, foi a ideia dessas lives. Todo mundo aí tem bastante live acontecendo, mas a ideia dessa é essa mesmo, é trazer aí para um público, mostrar como que profissionais de diferentes mercados estão atravessando esse momento e também o que a expertise, né, de cada profissional pode nos ajudar a enfrentar um momento tão desconhecido que ninguém tem solução, ninguém tem a regra, ninguém tem a mágica aí para passar.
Obrigado, viu, professor? Fala um pouquinho do senhor aí, só para o pessoal saber quem é o professor Daniel, aí a gente já parte para nossas perguntas. Ok. Bom, eu acho que o que mais interessa é a minha vida profissional. Eu atuo como psicanalista há aproximadamente 17 anos, também sou psicopedagogo, tenho especialização em comunicação, estou desenvolvendo a minha tese doutoral sobre inteligência reestrutural produtiva sistêmica. Tenho 2 livros escritos, já publicados, estamos divulgando esses 2 livros. Fiz um curso de neurociência ofertado pela Universidade de Harvard. Estou fazendo uma outra especialização, porque a gente nunca para de estudar. Né? À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai entendendo que você nada sabe. Parece que quanto mais conhecimento você adquire, mais você percebe que existe para conhecer. E aí é uma vida pelo resto da vida estudando e procurando servir as pessoas. Agora eu fiquei muito curioso. Por que consultório do marketing? Porque, doutor, o que nós pensamos aqui? A gente tem a ideia realmente de um consultório aqui em São Paulo, né? A ideia é reunir os melhores, né? O pessoal de marketing digital, palestrantes, pessoas de treinamento, e realmente a gente faz uma consulta para o mercado. A gente visualizou que o mercado necessita disso, mais do que levar soluções mágicas. A gente gosta de fazer uma consulta, fazer uma análise, olhar a coisa como um todo. Aí nasceu esse nome consultório do marketing aí. Eu acho muito interessante as suas colocações, porque hoje em dia não dá mais para viver focado em uma única linha de conhecimento. Quando você tem uma única linha de conhecimento, a sua visão de mundo é muito limitada. Mas quando você vai obtendo conhecimento das várias outras vertentes, ainda que não seja especificamente a sua, então você passa a ter uma visão mais ampla, uma compreensão, e aí surgem as ideias, a criatividade se amplia e você consegue encontrar oportunidade onde as pessoas estão vendo diversidade. Não, sensacional. E aí você traz isso, já me cria umas perguntas na cabeça. Infelizmente, nós estamos num momento de uma visão meio reta, né, doutor? E aí cria-se polaridade. Nem vamos entrar aqui. Já vou até avisar o pessoal, não vamos entrar em Mas pode ficar, mas pode ficar à vontade. Eu também fiz um curso recentemente de marketing digital pela Universidade da Guatemala. E essa área do marketing, de dados, toda essa questão da tecnologia me interessa muito, porque é uma tendência de mercado que não volta mais. Então, eu vejo assim também. Então pode ficar à vontade e dirigir como você quiser. Tá, porque a gente tem essa visão mesmo. O marketing, você já aprende a ter uma visão macro. Você não pode ter, você tem que quebrar seus paradigmas, você tem que quebrar aquelas coisas que você acha que é certo. O marketing ele realmente tenta buscar, ele vê um todo e aí planeja, faz uma estratégia. E o que você disse é exatamente o que a gente passa tentando levar para as pessoas. Às vezes não, muitas vezes as pessoas estão numa linha só. A visão está aqui, ó. Ela só vai aqui, não abre um pouquinho. E nada melhor que você, né, doutor, com toda a experiência de entender desse nosso momento, né? É muito difícil, é até um processo cerebral, porque o nosso cérebro, ele funciona na modalidade da autopreservação. E na modalidade da autopreservação, o nosso sistema cerebral é extremamente econômico. Então isso quer dizer que o ser humano por si só, ele é aversivo a mudanças. E eu não sei se você já leu a respeito da linha de adesão, é uma teoria, não tanto quanto nova, mas já existe há alguns anos atrás, que quando surge uma ideia nova, nos primeiros anos apenas 15% a 18% aderem àquela linha. Depois, quando a coisa já está bem estabilizada, já tem muita gente fazendo e praticando, então mais 50% entra. E os outros 50% ou 30% só entram quando a coisa já saiu de moda. Que legal, cara, que bacana. É mais ou menos assim. Que sensacional, professor, porque a gente visualiza isso hoje, né? Eu acho que hoje fica bem claro, para nós do marketing, tá todo mundo falando, olha,
tá todo mundo no marketing digital, todo mundo agora está aprendendo, tem ferramentas. Aí o que a gente fala pro pessoal? Não surgiu nenhuma ferramenta nova, viu, professor? Tudo que nós estamos usando já existia. As pessoas só não usavam. E tá igual, caiu nisso que você falou. Só aí me abriu esse pedaço da... As pessoas não usavam, ou por medo, ou não acreditavam. Home office. Home office estava aí, todo mundo sabe que funciona, já tem, e ninguém fazia. E agora tem que fazer. Será que a gente só faz a hora que aperta mesmo? O que diz aí os seus estudos, professor? Mas essa é a tendência. Uma das maiores motivações para a mudança é o sofrimento. E algumas pessoas só resolvem mudar depois de muito sofrimento. Para você ter uma ideia, os estudos mostram que pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão só buscam ajuda profissional após 5 anos de muito sofrimento. E para poder aderir a mudanças, sair do mundo do mercado tradicional para um outro modelo de mercado, também leva tempo. As pessoas vão ter que muitas vezes terem grandes perdas, e até que finalmente, pela prática, pelo sistema empírico, se conscientizarem que não há mais para onde correr, que tem que ir realmente para o mercado. E quanto mais demorarem, pior. Caramba, 5 anos! Olha, a gente falando assim é tempo, hein? Professor, vamos ao papo aqui, eu tô vendo que a gente já vai... Eu já tô prevendo que vamos precisar fazer mais umas 3, 4 lives, porque a gente nem entrou no assunto ainda. Ok, só um momentozinho. Tem uma pessoa que entrou aqui, eu queria pedir para essa pessoa conversar comigo depois pelo WhatsApp, tá? Por favor, fala comigo depois pelo Instagram. Ou pelo WhatsApp. Já fala o nome dela, fala tudo aí. Já falei, já. Ah, sensacional. Então, professor, vamos lá, vamos começar aqui. A gente hoje trouxe a inteligência reestrutural. Vamos começar do começo, né? O que é a inteligência reestrutural, professor? A inteligência reestrutural é um termo que eu estou aplicando, dando a minha tese doutoral. Existem várias teorias a respeito da inteligência. E a inteligência reestrutural, na verdade, é uma proposta do uso inteligente da própria inteligência. Esse é o fundamento aí do seu estudo, é isso? O uso inteligente da inteligência. Às vezes nós não estamos usando a nossa inteligência de forma inteligente. Bem pontuado, hein? E faz todo sentido. E para poder você usar a sua inteligência de forma inteligente, você vai ter que entender a vida da forma mais natural e da forma mais cruel que muitas vezes ela se apresenta. E a primeira ideia da inteligência reestrutural não é uma ideia minha, na verdade, eu diria que seria uma proposta de uma psicologia epistemológica convergente. O que seria isso? Seria você pegar várias ideias de vários autores e convergir para uma só proposta. Porque hoje em dia, ninguém cria mais nada. Você está recriando. O que é que se faz hoje? Você pega uma ideia de um teórico, a ideia de outro teórico, mais outro e outro, você junta tudo isso, bate no liquidificador e tira um novo conteúdo. Mas criar algo novo, não. Então, a proposta da inteligência reestrutural é exatamente você pegar o que há de melhor no mundo da psicologia, dentro da filosofia, dentro da sociologia e apresentar para o ser humano. A partir do momento que ele tem uma compreensão a respeito da estruturação do seu próprio pensamento, por que a sua mente mente para você, por que a nossa mente está sempre mentindo, nos enganando, então você consegue usar melhor a sua própria inteligência, não apenas em função própria, no sentido do desenvolvimento pessoal, do aprimoramento pessoal, mas como também no sentido de aplicar essa inteligência a várias áreas. Uma ideia a respeito disso é a teoria de Gardner. Gardner, ele é um professor da Universidade de Harvard, se eu não estou enganado, ele criou a teoria das inteligências múltiplas. Não sei se você já ouviu falar sobre essa ideia. Da inteligência espacial, a inteligência emocional já é de Daniel Goleman. Nós temos ali de Gardner, são 7 ou 8 tipos de inteligência, que ele fala que cada pessoa tem um tipo de inteligência que é predominante. Mas só que quando você
Claro que ninguém vai se atrever a conflitar com o doutor da Universidade de Harvard. Mas eu penso que todos os seres humanos são seres humanos e não existe ninguém melhor do que ninguém. Se uma pessoa estuda, por que também você não pode estudar? Eu não penso que o conhecimento esteja limitado. Eu penso que uma das boas características humanas é o seu papel de exercer o seu direito de contrariar as ideias, o contraditório. Procurar contrariar a ideia de um teórico faz com que você produza uma nova ideia que de repente pode dar certo. Então, para mim, não existem inteligências múltiplas. Para mim, existem inteligências aplicadas a diversas áreas da vida. Para mim, a inteligência é uma, mas a sua aplicabilidade são várias. Certo. Você traz uma coisa que a gente usa até na vida, assim. O contraditório é essencial. Sem o contraditório, nós não andaríamos, porque aí a gente cairia numa figura, nós viveríamos na sombra de uma figura que se mostra como a exemplar para que todos sigam. Eu acho que a humanidade não funciona assim, não é isso, doutor? Não, e o contraditório, ele é essencial, até a respeito da própria moralidade. Alguns pensam que tal coisa é certa, outros pensam que não está correta, e saber lidar com esse contraditório, com essa diferença, é algo extremamente saudável, porque gera novas ideias, e é através da geração de novas ideias que o mundo vai evoluindo, vai crescendo e se aperfeiçoando. Exatamente. Isso aí é uma lição de vida, né? Nem diz que está só no ramo da psicanálise, mas a gente consegue colocar no nosso dia a dia em empresas e tudo mais. Empresas que são muito homogêneas, que não querem conflitos, que não tem mudança, e é nítido que ela caminha para um fim. Até por mais da sociedade que nós vivemos hoje, numa aceleração de mudança sem fim. Se você ficar bloqueando isso, é uma força desnecessária. Bacana como a gente consegue pôr no mundo corporativo, né, professor? Muito bom, muito bom. Você tem uma ideia, Leonardo? No século, ali por volta de 1900, o conhecimento, você fazia um curso de graduação, ali até 1900, até 2000, o conhecimento tinha validade por 100 anos. Você fazia uma graduação, o conhecimento tinha validade por 100 anos. Depois de 2000, o conhecimento passou a ter a validade para 50 anos. Hoje, o conhecimento está dando menos de um ano. Até 2030, os estudos mostram que quer dizer, hoje, na verdade, já estamos saindo das graduações atrasados no conhecimento. Já estamos nos formando com um conhecimento retrógrado já. E, de acordo com os estudos com o avanço da tecnologia, até 2030, o conhecimento terá validade apenas por 3 dias. Nossa, 3 dias! Agora você assustou todo mundo, hein? Agora acabou o mundo mesmo, hein, professor? Mas isso é por causa comprovado. disso. É por causa disso que cada vez mais as pessoas terão que escolher uma linha de atuação e ficarem nela. Porque a mente talvez não consiga tolerar um bombardeio de tantas informações. E hoje, nesse período de pandemia, muitas pessoas estão se deixando, elas não estão filtrando uma linha de conhecimento, uma linha de informação que seja interessante. Então estão aceitando tudo. E isso causa uma sobrecarga psicológica muito grande. Pode ficar à vontade. Professor, a próxima pergunta era exatamente essa. Nós, como estruturas humanas, estamos preparados para acompanhar isso? A pergunta era essa, eu acho que você já respondeu, né? Eu vou ampliar um pouquinho mais. Do ponto de vista da capacidade cerebral, o nosso cérebro, a nossa mente, é equivalente a cerca de 100 mil computadores de última geração. A nossa capacidade cerebral. Mas o que limita a nossa capacidade cerebral são os nossos hábitos de vida. Professor, tá aí? Sim, estou. Então, para.
Não, professor, então você concorda com o pensamento que toda a nossa estrutura está atrasada? Vamos pensar numa estrutura de ensino, toda essa estrutura, ela está, como você acabou de falar, não é difícil você ficar 5 anos numa faculdade e a hora que você sai já tem coisa que você não sabe. Você já tem que fazer um outro curso, outro curso, outro curso. Então, nós não teríamos que ter uma estrutura onde forçasse um pouco mais o nosso cérebro, onde tivesse uma compensação de que a gente destrava esses botões, porque a gente sempre ouve isso. Eu sempre ouvi. Nosso cérebro pode muito mais. A gente pode até voar, né? Quanta coisa que a gente lê. Se a gente soubesse trabalhar o cérebro, a gente voaria. E a gente não tem que forçar isso, não cabe a um sistema forçar a gente? Essa sua pergunta é um tanto quanto complexa, porque ela exige que eu entre em outras áreas do conhecimento. A primeira questão é que quando falamos sobre o comportamento humano, nunca podemos generalizar. Quando falamos que todos estão fazendo, é um erro que muitas vezes cometemos sem perceber. Inclusive eu também cometo falhas dessa forma. Mas a primeira questão sobre a questão do ensino, como você mencionou, me permita trazer esse rápido adendo. Claro, claro. Uma pesquisa da Universidade de Harvard, isso foi em 2018, há 2 anos atrás, revelou que até 2025, 80% das faculdades deveriam falir. Nossa! 80% está fadada ao final. Ao final. Devido a quê? A alguns fatores. Primeiro, ao avanço da tecnologia. A tecnologia está trazendo mudanças nunca vistas antes. E a tendência é aumentar cada vez mais. Existe um autor israelense, Yuval Harari. Ele é tido hoje como uma das mentes mais brilhantes da atualidade. Ele escreveu 3 livros. O primeiro foi Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. São livros de 400 páginas, mais ou menos, mas ele categoricamente ele fala que a tecnologia está trazendo tantas mudanças que se não houver uma limitação do avanço da tecnologia, pode se implantar do caos devido ao próprio desenvolvimento. Nossa, que sensacional! Isso também a gente já. Vamos trazer de novo para o mundo corporativo. Existem momentos que você tem tudo que funciona, tudo já existe, mas não é hora de colocar. Eu acho que faz mais ou menos essa linha, né, professor? Porque se você trazer tudo aquilo de uma vez, você provoca um caos numa situação que ela andava, querendo ou não é evoluído ou não, mas ela tinha uma sequência. E sensacional isso aí. Isso aí a gente passa mesmo, não adianta você despejar tudo de uma vez. Agora, como despejar isso, professor? É conta-gotas? Quem é que consegue ter esse parâmetro? Como que você enxerga esse trabalho para aos poucos? Não consigo visualizar assim. A primeira questão é que não existe um controle sobre essa situação. As pessoas vão obtendo conhecimento, como por exemplo, por meio de uma live dessa. Ah. Não é verdade? Às vezes não tem controle, né? Ouve de outro, não existe controle. Então o sistema é aleatório e com base na quarentena que nós estamos vivendo, as pessoas agora estão sendo obrigadas a perceberem que o mundo está mudando completamente. Eu penso que depois da Covid, quando nós voltarmos à nossa vida do cotidiano, a questão das compras online, dos e-commerces, dos cursos EAD, dos iFoods da vida, vão continuar cada vez mais frequentes. Porque a pandemia está mudando os hábitos de vida das pessoas. E depois que você se sente seguro com algumas ações, como o sistema de compra online, e você percebe que há segurança, que há comodidade, você não quer mais retroagir. Então a tendência é progredir cada vez mais. E os estudos deixam bem claro, as pessoas que demorarem de perceberem que o mundo agora é digital, vão pagar um preço muito alto. E muito rápido, né? Não é uma questão de assim, daqui antes, não, vai ser imediato. Bem, não, Leonardo, já chegou. Já tá, né? Não vai ser, já chegou. E isso aqui é muito sério. Eu vou falar para vocês a respeito de uma pesquisa da organização McKinsey.
McKinsey é uma organização que ele estuda projeções de futuro com base na realidade do presente. Fazem projeções para o futuro. Em 2018 ou foi 2017, eu tenho esse artigo aqui, é um artigo todinho em inglês. O grupo da McKinsey disse que até 2030 nós iríamos sair de 200 milhões de desempregados no mundo inteiro. O Brasil representa 10% desses 200 milhões. Éramos, antes da pandemia, 17 a 18 milhões, quase 20 milhões, representando 10% desse total geral. O Brasil representa o país com o maior índice de taxa de desemprego, isso em 2017. E a projeção foi que, com o avanço da tecnologia, o desemprego poderia sair de 200 milhões no mundo todo para 800 milhões. É exatamente isso, porque a gente sente que o desemprego hoje, você tem muita vaga que é tecnológica. E você não consegue preencher porque você não tem essa mão de obra. Então o desemprego é muito vinculado, não totalmente claro, ele é muito vinculado ao crescimento tecnológico, não acompanhamento e não mão de obra. E em países que ainda estão em desenvolvimento, sofre um pouco mais, né, professor? Sim, sim. E uma outra questão é que as pessoas pensam, olha, a tecnologia vai ter a sua limitação. É bem verdade que existem as políticas internacionais, as políticas que restringem as transações comerciais. Mas façamos de conta que uma determinada empresa, não vou citar nome, americana ou chinesa, queira entrar no Brasil. Então, existe uma restrição parlamentar, digamos assim, que não pode entrar no Brasil para competir de determinada forma. Aí o dono dessa empresa, que tem muito dinheiro, fala para um partido político, olha, faça com que o seu grupo apoie a minha empresa, não aceite a restrição parlamentar que eu banco a próxima eleição. O que é que o político vai fazer? Vai fazer esse jogo, não tem nem dúvida, né? Ou seja, o que manda é o capital ainda, né? Por todas as mudanças que existem, mas a gente sabe que quem está por trás ainda é o capital, né? Sempre vai ser assim. E com a democratização da tecnologia, nenhuma empresa vai querer continuar com a mão de obra mecânica, humana, como era antes. Não tem como. Por exemplo, eu estive agora, esses dias, dando uma consultoria para a empresa de um amigo meu. Ele tem uma lavanderia de roupas. E ele comprou uma máquina agora que custou R$ 1.200.000. Eu perguntei para ele, valeu a pena? Ele disse, Daniel, eu comprei essa máquina, me custou 1.200.000, mas eu demiti 80 funcionários. Você vê. E aí, para onde foram esses 80? Quem vai absorver, professor, esses 80? Não tem como absorver. E agora, com a pandemia, aí que as coisas se complicaram mais, amigo. Isso aqui é muito sério. Nós estamos fazendo uma live, mas aqui é uma responsabilidade muito grande. O problema da pandemia virá após a pandemia. O coronavírus... Isso, nós não estamos passando nem... não é sendo pessimista, nada disso, não, gente. Não. E de mercado. Ainda vai vir o pior da pandemia, né? Que a economia ela não volta assim. E muita coisa, até a roda girar, muita coisa vai acontecer. Infelizmente. É bem verdade que após a pandemia, quando nós voltarmos à vida do cotidiano, o governo vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que injetar dinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Além de fazer da forma como já está fazendo com os auxílios que está dando, vai ter que criar novas estradas, criar pontes, viadutos para poder empregar o povo. Porque as indústrias vão começar com a rotatividade mercadológica muito baixa. O poder de compra do povo será muito baixo ainda. Então esse processo de crescimento vai levar um tempo até o mercado se estabilizar. Alguns economistas falam que deve durar 3 anos, outros falam 5 anos, outros falam 7 anos, 8 anos. Ninguém sabe. Então a incerteza é muito grande. Mas, por outro lado também, essa adversidade que nós estamos passando pode ser uma oportunidade para quem souber usar a sua inteligência reestruturalmente.
Verdade, verdade. É o que você falou lá no comecinho. Onde tem uma crise danada, alguns vão enxergar uma oportunidade e vai sair muita coisa boa disso. Isso aí eu não tenho dúvida que sempre foi assim, a humanidade mostra isso pra gente. Ô, professor, eu não sei se agora a gente vai fugir muito da linha, e que a gente Fique à andou um vontade. pouquinho pro lado, vamos tentar voltar para nossa linha. Você é psicanalista, né? Também é teólogo. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de teologia, eu leio muito, eu gosto de. Uma vez eu lancei até uma frase assim: eu adoro ler coisas que eu não entendo nada, porque isso dá uma controlada no meu ego. Eu mandei uma frase dessa aí. Mas, professor, explica um pouquinho como é que é esse vínculo, como é que é esse casamento dos dois, e também explica um pouquinho sobre a teologia, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não têm a clareza do que é a teologia em si, né? Teologia, religião, estudo disso, é o estudo daquilo, para que ela existe. Deixa eu só dar uma brifada para a gente. Eu acho bem interessante esses dois pontos. Ok. Essa questão de relacionar a teologia com saúde mental, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens também. Se você for uma pessoa que trabalha com a teologia de uma forma muito subjetiva, muito sua, então você pode chegar ao ponto do fanatismo e terminar achando que todos os problemas psicológicos são demoníacos, quando não é, na verdade. Eu já tive visitando algumas religiões, que eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas eu vi que muitos teólogos, não sei se são teólogos, se estudaram realmente teologia, ficaram ali 5, 6 anos estudando teologia, grego, hebraico, filosofia, mas eu já percebi alguns líderes espirituais induzindo a sua membresia a entrar em um transe diabólico de origem psicótica. Eles induzirem psicologicamente a pessoa a se sentir como se estivesse endemoniada. E não era. Era tudo um processo psicológico e emocional. Até porque muitas religiões, eu não sei se fazem propositalmente, mas trabalham com wash braille, ou com braille wash, com lavagem cerebral. Elas causam uma tensão. Existe até um livro que eu recomendo, está todo em inglês, que é Battle of the Mind, Batalha pela Mente. É um psiquiatra que ele estudou sobre as seitas religiosas e como elas trabalham com lavagem cerebral nas pessoas. Algumas seitas religiosas, ou até mesmo algumas correntes filosóficas ou sociais, elas criam grupos de pessoas, convidam essas pessoas para participarem constantemente desses grupos, geram informações que produzem ansiedade. Quando as pessoas atingem certo nível de ansiedade, então jogam uma informação que a mente adere. Ela perde a capacidade crítica. E com o tempo a pessoa está tão envolvida na situação que não consegue pensar mais em nenhuma outra coisa. Então existem muitas formas de você trabalhar com a mente humana, ou para o bem ou para o mal. Então, nós da área da saúde mental temos que alertar o povo a respeito dessas questões para não se deixarem ser manipuladas. Então, Interessante. pode falar. Não, não, é interessante, porque às vezes a gente olhando, é o que você diz, né? Como a gente consegue olhar de fora, a gente começa a entender de uma maneira um pouquinho diferente. E não falando de todas, óbvio, né, professor? A gente sabe que tem muita gente séria, a religião é uma coisa séria, a gente entende isso. Mas existem momentos que ficam claros. Até eu perguntava para mim, eu falei, cara, esses caras têm eles conhecem algum gatilho na cabeça da pessoa Não, que eles muito bom. sabem jogar a informação correta. Às vezes a gente pensa até em hipnose, porque não é possível. A pessoa fica realmente zerada de teoria crítica. Ela zera, né? Ela dá um reset ali. E Ok. vem o que você trouxe. E algumas religiões ou algumas seitas religiosas, não vou entrar no mérito da denominação, mas às vezes elas convocam o grupo de adeptos daquela doutrina e convidam para um tido retiro espiritual. Nesse retiro espiritual existem algumas técnicas que são usadas e uma delas é a minimização da ingestão de glicose. Quando as pessoas fazem jejum e a glicose diminui,
a capacidade de perder a sua capacidade crítica diminui. E então a ideia de um líder, se ele for admirado, cola na pessoa e acabou. Ali vai ter que sair dali e ir para um psiquiatra depois. E principalmente nas igrejas que tem muito grito e muito barulho. Apesar de, muitas vezes, esses gritos e barulhos, do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise, ele sirva como um processo de cartaz, de desabafo. Por outro lado, ele também aumenta o nível de estresse. E quando o estresse aumenta, o cortisol também aumenta. E quando o cortisol aumenta, a serotonina, a ocitocina e a dopamina cai. Aí a capacidade crítica da pessoa zera. Aí tudo que a pessoa fala, a mente absorve com facilidade e não consegue pensar diferente depois. E se você apresentar uma ideia contrária, ela é capaz de te agredir. Sensacional, porque você vê que essa técnica ela também é usada se você for ver sabe essas pirâmides da vida que o pessoal constrói, doutor? Esses trabalhos de venda, ele é sempre assim, ele sempre é num tom muito alto, ele sempre te gera uma ansiedade, sua respiração aumenta. Nunca são ambientes que você está calmo, relaxado, prestando atenção. A ideia é sempre te tirar a atenção, não é isso, professor? Perfeito, perfeito. E uma das técnicas que se usa também para fazer com que a pessoa se fidelize a uma marca é fazer reuniões tarde da noite. Depois da meia-noite até varar a noite tendo reuniões. Porque à medida que a pessoa vai ficando cansada com o sono, ela vai enfraquecendo a sua capacidade reflexiva. E aí as ideias vão aderindo. E a questão da emoção ligada às informações gera uma adesão fortíssima, que a pessoa não consegue mais trabalhar de uma outra forma. Eu não sou a favor disso, embora tenha a sua funcionalidade, mas eu acho que o ser humano deve ser livre através da sua razão, através da sua capacidade reflexiva, fazer as suas escolhas. Sensacional, que papo riquíssimo. Eu precisava ter estudado um pouco mais. Nós vamos fazer uma outra, eu vou vir mais preparado aqui com os livros, viu, professor? Professor, aí onde entra, a gente consegue, né, mostrar bioquimicamente aí como as coisas acontecem e fica provado, não adianta, né, uma discussão, porque fica provado como o corpo reage. Agora, onde o senhor encaixa a fé em tudo isso? Quando a gente está com a teologia, como é que a pessoa trabalha a fé? Como é que o outro abusa da fé? Como é que ele sabe o momento certo ali de trabalhar a fé das pessoas? E aí eu digo fé em tudo, viu? Não é só fé em Deus, ou a fé na natureza, na energia, numa pessoa. Eu trago a fé como a crença em algo aí maior que a gente. Ok, primeiro vamos compreender que existem dois termos, fé e fideísmo. A fé, ela não é cega. O fideísmo é cego. O fideísmo é uma fé sem razão, é uma fé sem lógica. A fé saudável, ela não espera que Deus faça aquilo que eu quero, mas acredita que Deus fará aquilo que ele acha que seja melhor, ainda que não seja o que eu quero. E isso é uma fé saudável. Agora, o fideísmo é aquela fé cega. É uma fé doentia, digamos, e muitas vezes até patológica. Um exemplo disso que eu posso citar, já que você entrou no mérito da questão, é o exemplo que nós temos na Bíblia, no livro de Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua em sua própria homenagem e pediu que as pessoas o adorassem aquela imagem. E eles falaram que não iria adorar porque o Deus de Israel não permitia que fizesse aquilo. E o rei então disse que queria jogá-los na fornalha de fogo ardente. Eles falaram o seguinte: olha, rei, fique sabendo, se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Se ele não quiser, nós seremos jogados e morreremos queimados. Mas uma coisa é certa, não nos prostraremos diante dessa estátua. Isso é uma fé madura. Tá. Entende? Entendi. Agora, do ponto de vista que você mencionou, como é que lida com essa questão? Anteriormente, a questão da religião foi muito tempo contrariada. Ainda principalmente pelo movimento LGBT. Tá?
Por quê? Porque o movimento LGBT, ele se vê ameaçado pelo cristianismo, pela amoralidade do cristianismo. Mas aí vem a questão, o problema é o cristianismo ou são os cristãos? O problema é a religião ou os religiosos? São os religiosos ou a sua realidade, ou a sua religiosidade? Então é muito importante nós compreendermos que, diante do ponto de vista da sociologia, não existe nada mais eficiente para moralizar a sociedade do que a religião. É a religião, a família e as escolas. Se eu destituo a religiosidade das pessoas, ela perde o sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa é importante que tenha, porque é o sentimento de culpa, quando trabalhado no ponto de vista da sua funcionalidade, é que gera mudanças. Agora, em relação a essa questão que você falou ainda, me permita, então, há algum tempo atrás, a fé das pessoas não deveriam ser abordadas dentro do consultório. Mas de uns anos para cá, essa concepção mudou. Porque a fé, ela transcende ao material. A fé me faz acreditar que existe alguém ou algo que é acima de mim, superior a mim e que pode fazer algo por mim, quando eu não tenho mais esperança. Então, muitas vezes no consultório, quando eu percebo que um cliente meu, ele já não tem mais esperança, eu apelo para a fé dele. Então, por isso que até nesse momento, eu penso, já estudei também sobre a questão do ateísmo, eu penso que até nesse momento, ser cristão vale a pena. O professor, então você entende, né, com todos os seus estudos, todas as suas pesquisas, o ser humano precisa de alguém acima dele para que ele tenha um sentido da vida. Às vezes a gente busca, né, o sentido da vida, ele precisa, por isso que funciona tanto você ter fé, levar a sua esperança para um lado que agora não depende mais de ninguém, agora é com a fé e com a esperança. E também precisa de freios, que é o que você trouxe. A culpa, algumas coisas para frearem e a gente conseguir ter uma sociedade saudável. É certo trazer dessa maneira? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Aí entra a questão da sensatez. Cada ser humano deve ser muito sensato em relação àquilo que ele faz e principalmente criterioso em relação às coisas que nós iremos acreditar. Muito legal. Você vê, doutor, aí começa a pintar já umas perguntas, a gente podia até fazer, depois entrar mais. Na teologia também é um ramo forte seu, assim? Ou você buscou para alimentar um outro lado? Como que é essa sua parte, doutor? A princípio, eu queria curar o meu pai da epilepsia. Desde os meus 3 anos, eu fui colocado para cuidar do meu pai, de dar o remédio do meu pai. Meu pai ficava em casa, a minha mãe ia para o trabalho, e eu que muitas vezes tinha que cuidar do meu pai com epilepsia. Então, meu objetivo de vida era que eu crescesse, fizesse neurologia e tentasse encontrar a cura para o meu pai. Mas o meu pai veio a falecer, e a minha mãe, então, já era religiosa, cristã, evangélica. Ela, então, me incentivou muito a essa questão da teologia. Eu sempre gostei muito de escatologia bíblica, né, o fim do mundo, dizendo assim. E eu resolvi fazer teologia para tirar minhas dúvidas. Depois que eu concluí o meu curso de teologia, eu fui convidado para ser um líder espiritual, mas eu não me achei no nível para exercer essa responsabilidade. Acho que é uma responsabilidade muito grande. Então eu preferi ficar de fora e, na medida do possível, as pessoas me convidam, eu faço palestras nas igrejas, eu sou praticamente adenominacional, eu penso que as pessoas podem encontrar Deus em qualquer denominação, mas claro que a Bíblia aponta para uma verdade. Muito interessante. Porque você vê, né, doutor, religião é muito rico, é fascinante, eu adoro. Eu também já naveguei em muitas, não que eu pratiquei, né? Mas eu sempre gostei de estar, de entender, de as pessoas me contarem por que elas seguem daquela maneira. E você vê que vai pintando muitas dúvidas, muitas coisas. A Priscila colocou para nós aqui, eu não sei se é do ramo do senhor, como que pode entender isso. Mas o exorcismo, quando a gente fala de exorcismo, de almas ou de coisas que são ruins, energias,
também mistura-se com a psicanálise? Ela consegue explicar isso? Ou realmente existe? Como é que é a sua leitura, professor? Sim, aí nós já vamos partir para a área da fé. A fé também Tá. envolve o conhecimento e a cultura com a qual você foi criado, tá? De acordo com a minha educação e com algumas coisas que eu já presenciei que são sobrenaturais. O que é sobrenatural? É aquilo que a ciência não consegue dar uma explicação. Então, o sobrenatural existe. Existem algumas coisas que acontecem como fenômeno que a ciência não sabe explicar? Claro que existe. Por exemplo, foi realizada uma pesquisa sobre a oração. Uma pesquisa científica sobre a oração. Para que um dado se torne científico, ele precisa de ser extremamente rigoroso. Então foi o que eles fizeram. Pegaram um grupo de pessoas que estavam hospitalizadas com determinado tipo de enfermidade, pegaram o nome dessas pessoas e deram para crentes orarem por essas pessoas, para religiosos orarem com essas pessoas, mas com algumas condições. A primeira é que aqueles enfermos não poderiam saber que estavam recebendo oração, para não gerar um efeito psicológico, para não sofrerem do efeito placebo. E também as pessoas que iriam orar, elas não deveriam saber por quem estariam orando. Elas somente pegariam o nome e oraria por aquele nome. O que aconteceu? As pessoas que receberam oração se recuperaram 2 vezes mais rápido do que aquelas pessoas que não receberam oração. Mas a ciência não sabe explicar como é que isso funciona. Sensacional. Okay? Muito bom. Então vem a questão, o sobrenatural existe? Existe. Não existe sombra de dúvida. É claro que a física quântica está desenvolvendo. É claro que também existe algumas fantasias sobre o poder do pensamento, sobre o mundo exterior. Eu definitivamente não acredito que a minha mente tenha poder sobre o mundo exterior, que eu fique aqui pensando que eu vou ganhar 1 milhão e vai cair 1 milhão na minha conta. Eu prefiro mais partir para a ação, até porque a própria Bíblia diz o seguinte: do suor do teu rosto viverás, e não do pensamento positivo. O pensamento positivo pode se tornar até uma patologia. Eu sou mais a favor do pensamento realístico. Dá para eu fazer? Dá. Dá para ter problemas? Dá. Qual é a probabilidade? Qual é a possibilidade de assertividade e de erros? Então, a partir da minha capacidade cognitiva, intelectual, crítica e reflexiva, é que eu vou tomar minhas decisões. Não é o meu pensamento positivo que vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque se fosse assim, o Bahia e o Vitória estariam sempre ganhando todos os times. Por quê? Essa é boa. Seria o campeão da Champions League, de tudo. Por quê? Porque a Bahia hoje tem o estado que tem a maior quantidade de santos. Então, o que existe de despacho, eu não estou criticando que seja certo ou que seja errado. Claro. Não é verdade? Mas só que o Bahia e Vitória dificilmente ganham ultimamente. Então, eu penso que o que define o nosso futuro é a nossa responsabilidade no momento presente. Agora, como eu volto a falar para você, o sobrenatural existe sim, sem dúvida alguma. O sobrenatural existe e eu já contemplei cenas de pessoas flutuarem sobre o nada. E olhe que eu sou extremamente cético. E eu consigo hoje entender o que são sugestões psicológicas, o que são percepções de distorções cognitivas e o que é o sobrenatural. Eu consigo ter essa concepção muito claramente. Eu já fui convidado para ir em alguns lugares que a questão era puramente psicológica, emocional, mas eu já fui em outros que era realmente uma questão espiritual. Então, eu devo respeitar as duas áreas e saber a minha limitação. E essa, eu acho que eu tenho uma vantagem em relação às pessoas que atuam na área da saúde mental que não têm um conhecimento teológico. Se tivessem, ainda que fossem ateus, lhes seria muito útil para poder compreender os seus clientes. Professor, sensacional. Olha os comentários que estão chegando para a gente. O Francisco colocou para nós. Parabéns, professor. Eu confesso que está interessante essa entrevista e ficaria mais umas 2 horas ouvindo. Está formidável. Desejo sucesso e venham mais outras informações aí.
o pessoal gosta, né, professor? Acho que você tem contato e o seu assunto é muito interessante, né? Porque faz com que a gente pense. Eu acho que a gente deu uma boa volta. Daqui a pouco vai acabar nosso tempo É aqui. Eu até verdade. já estourei aí o combinado com você. Peço desculpa, mas a gente deu uma boa volta. Mas eu consigo fechar o nosso assunto com o tema. Tudo isso que a gente fez, a gente treinou a nossa inteligência para pensar de maneira inteligente. Eu acho que faz todo o sentido o que a gente fez e nós temos que fazer isso mais com as pessoas, fazer todo esse exercício cerebral. Eu acho que a gente deu uma volta legal e caímos no tema e reforçamos ainda mais o seu tema aí de doutorado. Eu gostei de conversar com você, Leonardo, porque você tem uma boa desenvoltura. E você sabe que qualquer tipo de entrevista talvez dependa muito mais da competência do entrevistador do que do entrevistado. E você consegue explorar, porque você é extremamente curioso. E a sua curiosidade, não é? A sua curiosidade faz com que você se torne uma pessoa inteligente. E aí você pode explorar melhor os meus conhecimentos. Aí você aperta que vai sair suco. Pode fazer pergunta que vai ajudando. Muito bom. Ô, professor, então, ó, vamos caminhar para o final. Sensacional. Já fica aqui, hein? Quero bater mais vezes. A gente vai fazer pelo menos uma live por semana aí, porque é Vamos, tá muito combinado. gostoso, muito rico. Eu gostei de conversar com você. Eu já conversei com algumas amigas minhas que são da mesma área da saúde mental e eu tive que me calar por questões éticas, para não contrariar. Apesar de que, para mim, discordar de mim ou das minhas ideias é completamente saudável. E eu sou a favor do contraditório, porque eu não me considero detentor de todo o conhecimento, de toda a verdade. Então eu gosto que contrarie, porque o contraditório vai me fazer buscar novas ideias. E a nossa proposta é essa, é de crescer através da exploração do conhecimento. E sensacional, porque aí o senhor não poderia ir contra, né? Porque contradizer você faz você pensar, trabalhar a inteligência e vamos de novo ser inteligente com a inteligência. Professor, Perfeito. finaliza para a gente essa live, fala o que a gente pode fazer. Agora está na sua mão, hein? Como que nós podemos ficar aqui mais tranquilos em casa? Como é que o ser humano está reagindo a esse momento? E como que você vê aí que a gente vai atravessar? Sairemos mesmo diferentes? Ou será uma fase, depois a gente volta tudo como era antes? O que você tem para deixar de mensagens aí para a gente, professor? Ok, eu tenho algumas observações, as suas colocações são muito propícias. A primeira questão é que quando nós tivemos ali a peste bubônica no século XIX, as pessoas tiveram também isolamento social e depois voltaram à naturalidade da vida, que veio até os dias atuais. Então eu penso que vamos voltar ao cotidiano de como era antes. Até porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem uma grande capacidade de adaptação. E nós vamos nos adaptando às ameaças da vida. Logo, logo, com mais alguns meses, as pessoas vão começar a parar de falar sobre o Covid-19, vão começar a considerar como uma doença comum, igual a AIDS. Igual a AIDS. Não teve aquela fase da AIDS, todo mundo ficava desesperado, morreu mais tantos mil, mais não sei quantos mil, fantástico, AIDS, não sei o que lá. E depois parou de se falar nisso. Ou seja, nós conseguimos nos adaptar. O nosso cérebro, a nossa mente tem grande poder de adaptação. Então, algumas pessoas já estão se adaptando com a questão da Covid-19. Isso é bom e, por outro lado, é negativo porque gera o descuido. Aí vai depender das autoridades manter esse processo de cuidado social, né, para poder as pessoas se manterem. E a outra questão que eu acho que é muito complicada e que pode trazer um prejuízo muito grande é a mudança de hábitos. Porque devido a essa quarentena, muitas pessoas estão trocando a noite pelo dia. Estão ficando a noite acordada e dormindo durante o dia. Isso vai causar um prejuízo neuroquímico e biológico muito grande. Então é possível que essa mudança de hábito traga maiores prejuízos do que o próprio vírus. Eu vou explicar por quê em poucas palavras. O nosso corpo, ele segue leis e princípios que não podem ser mudados de forma alguma.
Não existe pensamento positivo, não existe pensamento mágico, não existe pensamento quântico. São leis que regem a natureza humana. E uma das questões é que o nosso corpo é regido através do ciclo circadiano. O que isso quer dizer? O fluxo de luminosidade do Sol e da Lua exerce influência sobre o nosso corpo e sobre a natureza também. Quando o Sol vai se pondo e a Lua vai nascendo, começa a haver uma troca e uma diminuição na produção de certos hormônios, como a adrenalina, a adenosina trifosfato e o surgimento da melatonina. A melatonina que é responsável pela minimização da energia para o trabalho. Ela também vai minimizando a nossa energia e a nossa capacidade de concentração e de aprendizagem. Então, muitas pessoas que se esforçam para aprender à noite, se conseguisse mudar o hábito, teriam melhores resultados se estudasse durante a madrugada e não durante a noite. Porque, biologicamente, o nosso cérebro ele vai perdendo a capacidade de concentração. Então, o que acontece? Após o se pôr do sol, o nosso corpo começa a produzir grande quantidade de melatonina. Essa melatonina diminui a nossa capacidade de concentração e de energia para a atividade do cotidiano. Só que ela precisa ser sintetizada. Quando essa melatonina é sintetizada durante a noite, no sono, só durante o sono, no dia seguinte ela se transforma em serotonina. E a serotonina é o hormônio, o neurotransmissor que nos capacita quimicamente a ter controle sobre as nossas emoções. Então, se eu não durmo, eu não sintetizo melatonina. Se eu não sintetizo melatonina, no dia seguinte eu terei um déficit de serotonina. Aí eu vou ter crise de ansiedade e depressão. Então, as pessoas muitas vezes falam: olha, você fica correndo atrás de um homem que não te ama, você fica correndo atrás de uma mulher que não te quer, cadê o seu amor próprio? Parece que essa ideia de amor próprio só é praticada quando alguém está correndo atrás de outro alguém que não quer. Mas por que não falam do amor próprio em relação ao cuidado da sua própria saúde? De ter controle sobre o horário de dormir, de se alimentar, de ter uma atividade física. Cadê o amor próprio? Onde é que fica isso? Parece que existe uma inversão de valores. Então, a ideia da inteligência reestrutural é quebrar os paradigmas. Por quê? O conhecimento liberta as pessoas. Professor, sem palavras, eu acho que tá aí, tá na mesa, muita informação, que bate-papo. Esse foi um bate-papo espetacularizante aí, muita informação rica. Eu depois vou deixar, professor, o link no YouTube. A gente põe no nosso canal aí também, quem quiser ver, quantas vezes quiser ver, vai estar lá exposto para todo mundo. Bem, só te agradecer, tem uns minutinhos aqui, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Um grande abraço, um orgulho aí te conhecer, porque a gente acabou de se conhecer de contato de Instagram, né, professor? Agora quero te carregar aí, vamos fazer muita coisa ainda e deixa tudo passar, nós vamos tomar um cafezinho aí sim. Aí vai ser um café filosófico, hein? Você fala de São Paulo? São Paulo. Você está onde, doutor? Eu estou em Pernambuco, mas eu sou de Salvador. Ei, Fernando. Agora você está em? Eu estou em Pernambuco. Agora está em Pernambuco. Caruaru. Caruaru, oh, delícia aí, Nordestão maravilhoso. Gente, é isso, ó. Agradecendo, vamos encerrando aqui essa live. Muito obrigado, professor. Cuidem-se todos aí. Vamos torcer para a gente atravessar isso quanto antes. E quando vier para São Paulo, já sabe, hein? Já tem um cafezinho aqui na conta, hein? Tá ótimo, Leonardo. Eu gostei do termo que você usou. Espetacularizante. Espetacularizante, gostei. Muito criativo. Muito bom, gente. Espetacularizante, ok, gostei. Fiquem todos com Deus, certo? Vamos todo mundo se cuidar, vamos todo mundo passar isso aí que a gente vai enfrentar, e como o professor falou, vai ser mais uma fase que nós vamos passar pela frente, vamos vencer, e teremos outros dias nascerão, não é isso, professor? Sem dúvida alguma. Um forte abraço para você, e foi satisfação imensa compartilhar desse momento com todos vocês, você e o nosso público que está aí. Valeu, boa noite, gente, valeu, boa noite.